Inovar no Brasil é uma mentira? Bom, vamos analisar os dados da indústria de 2024, 2023. Vamos olhar em alguns sites como o CNPq, IBGE e outros sites mais para a gente falar do cenário da inovação no Brasil em 2023 e em 2024. Bom, muito prazer se você está chegando agora nesse canal. Eu sou o engenheiro Edson Martins, sou especialista em inovação e produtividade. Minha formação é em engenharia de produção. Então, primeiro eu quero deixar um parabéns hoje, dia 17 de dezembro, o dia do engenheiro de produção. E sim, se você é um engenheiro de produção, para a gente implementar a inovação em qualquer indústria, em qualquer segmento, é muito importante a gente ter os processos muito bem mapeados. E essa é uma das funções típicas do engenheiro de produção, que é mapear processos para que ele possa promover a melhoria contínua. Então a inovação sim está muito presente no nosso dia a dia e por isso nós, engenheiros de produção, realmente somos muito solicitados quando fala de implementação de inteligência artificial e também de inovação. Mas vamos lá, vamos para o que interessa para o nosso episódio de hoje. Então vamos lá, inovação no Brasil é uma mentira? Analisando os dados da indústria de 2024. Mas antes disso, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e roda a vinheta. A inovação é frequentemente exaltada no Brasil e no mundo como chave para o progresso das economias e o desenvolvimento dos setores industriais. No entanto, quando olhamos para os números da realidade brasileira em 2024, nos deparamos com uma questão alarmante. E será que estamos realmente inovando ou estamos apenas repetindo discursos sem resultados práticos? Vamos falar de investimento em pesquisa para a gente começar. No Brasil, segundo o CNPq e o IBGE, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento na indústria, ou P&D, na indústria brasileira, continuam sendo bem pequenos, bem modestos. Em 2023, para você ter uma ideia, os gastos com P&D no Brasil representaram apenas 1,2% do nosso PIB, nosso Produto Interno Bruto, enquanto países como a Coreia do Sul, Israel e Suécia investiram acima de 4% do seu PIB. Este dado é um reflexo de um sistema industrial que, apesar de contar com políticas públicas de incentivo, ainda carece de uma estratégia robusta, principalmente para colocar na prática e fazer com que a inovação realmente aconteça no âmbito empresarial. Em 2024, mesmo com o aumento das políticas públicas de incentivo à inovação, as empresas brasileiras continuam priorizando a redução de custo em vez de investir em inovação disruptiva e transformação digital para aumentar a sua produtividade. Aí eu pergunto para você que está aí desse outro lado, a solução é demitir? Vamos cortar a nossa folha de pagamento? Ou vamos descobrir uma nova forma de fazer melhor e mais barato, utilizando menos recursos? A maior parte dos recursos destinados à inovação ainda vai para melhorias incrementais, ou seja, otimizar processos que já existem, ou seja, coisa pequena, coisa simples, é trocar o tamanho de uma peça de uma máquina e não pensar numa alteração de layout, uma alteração de modelo e uma realmente inovação disruptiva, aquela que vem para quebrar e mudar todo o modelo de produção, ou seja, de gestão, e não criação de novos produtos ou tecnologias disruptivas. E quais são os desafios da indústria brasileira com a inovação? A falta de cultura inovadora impacta diretamente na evolução da nossa indústria. A pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, o IPEA, divulgou em 2024 e apontou que 56% das empresas brasileiras não possuem uma estratégia clara de inovação. E muitas vezes esses gestores não sabem o que é a inovação. E além disso também, a maioria das empresas ainda possui estruturas hierárquicas bem rígidas, bem engessadas, que é top-down, goela abaixo. Conhece alguma empresa assim? Que são totalmente resistentes a mudanças. Afinal de contas, sempre foi assim, sempre vai ser assim. A gente está faturando, mesmo passando alguns momentos críticos, o que dificulta a implementação de inovação tecnológica. Esse estudo também do IPEA mostrou que pequenas e médias empresas enfrentam dificuldades ainda maiores sem uma equipe dedicada à inovação, ou seja, quando elas tendem a querer inovar, elas querem reaproveitar muitas vezes mão de obra que já estão saturada em outras funções e muitas vezes os projetos não avançam e surge o discurso falando que a inovação não funciona. E aí, me comenta aí, né? Na empresa onde você trabalha, tem uma
hierarquia top-down, top cima para baixo, faz quem manda, obedece quem tem juízo? Comenta aí como que é na sua empresa e se você também já ouviu falar de inovação disruptiva, incremental. Outro ponto muito interessante que impacta diretamente na inovação na indústria, na tecnologia brasileira, é a baixa adoção de tecnologias avançadas. De acordo também com a Confederação Nacional da Indústria, em 2024, das empresas brasileiras utilizam tecnologias avançadas como inteligência artificial, automação industrial e internet das coisas, o famoso IoT. Este índice muito abaixo do que é observado em economias mais avançadas. E ainda se fala no Brasil querendo trazer a tendência da indústria 5.0, mas nós ainda não chegamos na 4.0, que é a internet das coisas. Então, para trazer as pessoas para o centro do processo da indústria 5.0, digo para vocês que ainda vai demandar um pouco de tempo. A gente ainda está muito longe disso acontecer, né? Mas vamos lá, vamos falar também agora de investimentos em transformação digital na indústria brasileira. Porque para a gente conseguir trazer inovação, precisamos investir. Em relação à transformação digital, os dados são igualmente preocupantes, é muito preocupante. A CNI aponta que, embora muitas empresas brasileiras reconheçam a importância da digitalização, implementaram soluções de transformação digital em suas operações. E uma pesquisa também realizada pelo Fiergs, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, divulgou que em 2024, 67% das empresas do setor qualificado como principal impedimento para a adoção das tecnologias inovadoras. Eu falo para vocês que tem muita oportunidade de trabalho, tem muita gente boa no mercado. E onde estão essas pessoas? Então, por isso é importante a autopromoção e vocês também seguirem aqui o Engenharia Podcast, porque a gente está sempre trazendo para vocês onde estão algumas das oportunidades, ok? E ainda que a iniciativa como a Indústria 4.0, que eu já citei para vocês, e os programas de digitalização com foco em pequenos e médios negócios sejam promovidos pelo governo e por entidades privadas, a adoção efetiva contínua abaixo do necessário para colocar o Brasil em linhas com as grandes economias industriais do mundo. E nós sabemos que mão de obra qualificada tem sido cada vez mais complexo, seja na engenharia, seja na parte de execução. Vamos lá, dados sobre a mão de obra qualificada profissional. Por isso nós criamos o nosso método EP e o nosso EP Hub, que é o ponto de encontro do engenheiro produtivo. Lá nós falamos de capacitação técnica, capacitação emocional, capacitação comercial, para que você sim seja e esteja qualificado, porque de acordo com o IBGE, o Brasil enfrenta uma grande escassez de profissionais qualificados para lidar com as demandas da inovação tecnológica, devido à falta de qualificação técnica avançada. Olha o tamanho da oportunidade que nós temos para estar preenchendo, que é a questão da inovação, a parte da inovação tecnológica, a engenharia de dados, a tecnologia. Isso se reflete diretamente na incapacidade das empresas de implementar a inovação de forma eficaz. O Brasil, que possui um grande número de engenheiros formados, ainda enfrentou uma lacuna significativa entre a formação acadêmica e as necessidades do mercado. Mais uma vez eu digo, por isso nós temos o EP Hub, que é justamente para preencher esta lacuna entre o mundo acadêmico e o mundo empresarial, o mundo dos negócios, onde as coisas realmente acontecem. Então, tudo que está sendo montado nesse meio é com base nas dores do mercado, especialmente nas áreas de inteligência artificial, Big Data, automação industrial, análise de dados. E nós temos um impacto muito grande à resistência da inovação das empresas. A maioria das empresas continua a investir em soluções tradicionais e a rejeitar tecnologias emergentes como blockchain, IA, sistemas integrados de gestão de dados, e o medo do desconhecido ou a falta de capacidade interna e cultura empresarial conservadora são apontadas como os maiores obstáculos para a adoção de solução inovadora no setor da engenharia, da inovação, da tecnologia. Para a gente finalizar esse vídeo, primeiro eu quero pedir para você mais uma vez, tá gostando dessa linha de podcast que eu estou trazendo para vocês com base na realidade do que está acontecendo no mercado? Se sim, deixa o seu like, deixa o seu joinha para que você incentive eu estar fazendo cada vez mais conteúdo para vocês, fazendo pesquisas, buscando informações para acelerar cada vez mais a sua carreira, o seu projeto pessoal e principalmente te dar mais qualidade de vida.
E agora vamos, pra gente finalizar, eu pergunto para vocês, com base em tudo que eu falei aqui, que eu citei as referências, a inovação no Brasil realmente acontece? Apesar dos discursos sobre a inovação, a realidade do Brasil ainda é muito distante de um ecossistema industrial verdadeiramente inovador. Dados de 2024 confirmam que, embora algumas empresas brasileiras tenham adotado soluções tecnológicas de ponta, a grande maioria ainda se mantém anacrônica, ou seja, fora do tempo, dependente de processos antiquados e resistente à transformação digital. É muito importante, é crucial que as indústrias brasileiras invistam em cultura de inovação que não se limite apenas a pequenas melhorias ou melhorias incrementais, inovações incrementais, mas que busque transformações profundas nos processos produtivos. Além disso também, é muito importante e necessário educar e qualificar a mão de obra da sua empresa para que também no futuro o Brasil não apenas adapte às novas tecnologias, mas continue sendo um protagonista no cenário global de inovação. Por exemplo, eu moro em Florianópolis, aqui é considerada a Ilha do Silício, eu digo que é um cantinho especial do Brasil, onde nós temos um dos maiores números, ou o maior número de startups, então foi eleita a capital da inovação das startups no Brasil, e realmente as coisas acontecem de uma forma diferenciada também aqui em Florianópolis. Mas e no Brasil de um modo geral? Na sua cidade, tem capacitação? O governo investe para que você consiga, para que a população esteja seguindo esta tendência a ecossistemas de inovação? O CREA do seu estado é um CREA ativo. Aqui em Santa Catarina nós temos um programa InovaCREA. Eu estou como um dos embaixadores do programa de inovação, que é um programa em fase inicial, mas realmente é um movimento que precisa acontecer dentro da nossa engenharia. E então eu digo para você o seguinte, na sua cidade, na sua região, a inovação está acontecendo, na sua indústria você tem esse departamento, alguém está pensando nas novas tecnologias, implementando IA? Mais uma vez, enquanto isso, a pergunta persiste. Será que estamos realmente inovando ou apenas repetindo promessas vazias? Se não mudarmos rapidamente, a inovação no Brasil continuará sendo um mito do que uma realidade atingível. Mas se você é um engenheiro de produção, se você é um engenheiro que quer entrar na vanguarda, entender um pouco mais sobre isso, eu convido você mais uma vez para fazer parte da nossa área de membro, o EP Hub, que é o Centro de Inovação e Tecnologia para Engenheiros e Líderes do Futuro, o local onde você vai ter curso de inteligência artificial, você vai aprender a montar assistentes especializados, você vai aprender a montar chatbots, você vai aprender a fazer as integrações, você vai aprender a criar projetos utilizando a inteligência artificial, além de outras ferramentas. O link está aqui na descrição, é o nosso primeiro link. E eu quero mandar um parabéns mais uma vez para todos os engenheiros de produção e dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa categoria e estar junto com vocês, desenvolvendo, buscando novas soluções. E eu quero dizer para vocês, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, porque assim é uma forma que você contribui e agrega para que nós consigamos juntos levar mais educação para a sociedade e para a engenharia no nosso Brasil, beleza? Forte abraço para vocês e nos vemos no próximo Engenharia Podcast. Valeu, valeu, valeu e um forte abraço!